nós temos hoje a grata satisfação de fazer um novo lançamento da editora teosófica, que é o livro Duplo Etérico. O Duplo Etérico é uma compilação feita por Arthur Powell, membro da Sociedade Teosófica, nascido na Inglaterra, a partir principalmente das obras de Annie Besant, da doutora Annie Besant, e do bispo Leadbeater, que viveram praticamente na mesma época, como vocês podem ver, de 1847 a 1933, enquanto que o bispo Leadbeater sobreviveu a ela poucos meses, até março de 1934. Certo? Então, esse livro representa um estudo claro, preciso, é uma compilação muito bem feita, principalmente desses dois autores, que também são autores da química oculta. Eu faço essa preleção inicial porque eles descobriram, antes da ciência, o peso atômico de elementos então desconhecidos, como é o caso do Adiário e o Oculto, publicado no livro Química Oculta em 1908. Foi Brickwood que descobriu o deutério em 1932 e Rutherford descobriu o trítio em 1934. Então, se nós formos adiante também, o caso do metanion, que foi o primeiro, descoberto só em 1912, e assim nós vamos ter outros elementos da tabela periódica que eles completaram. O que eu estou querendo dizer, como é o caso do protoactínio, do astato e do frâncio, e mais dois que eu agora acho que não estão nessa lista, e nós estamos com isso querendo dizer que esses clarividentes que são a base do livro, o Duplo Etérico, eram renomados e foram testados. Porque hoje em dia eu resolvi fazer uma pequena pesquisa na internet hoje, o que tem de gente que fala com desenvoltura, como se tivesse todos os poderes, para falar sobre chakras, kundalini, duplo etérico. E hoje eu ouvi até uma outra figura, que é um outro duplo, que eu nem vou falar para não dar mais confusão na cabeça de você, e começaram a inventar outros veículos. Mas a nossa intenção é justamente mostrar que Besant e Leadbeater eram clarividentes que tinham sido testados e apresentados resultados que são em linguagem cientificamente verificável, com descobertas feitas antes da ciência contemporânea oficial e que depois de décadas foram comprovadas, motivo pelo qual estou usando isso na minha tese de doutorado como evidência importante, ou se quiserem dizer um indício, porque não é uma evidência direta da clarividência, mas sim que de alguma forma eles descobriram antes que a ciência, como diz o próprio Ashton, por métodos que a ciência física são incompreensíveis para a ciência física, pelo menos esse é o discurso de Birmingham de 1916, e ele ganhou o prêmio Nobel só em 1922. Mas, seja como for, esses cientistas reconheceram que a clarividência de Besant e Leadbeater não era fácil de explicar, porque tinha evidências. Mas nós estamos vendo aí uma descrição do bispo Leadbeater, claro, feita por desenho, não é? Do duplo etérico, chamado também aura da saúde, corpo plasmador, corpo bioenergético, e a tradição mais antiga chama de Linga Sharira, ou também
de Pranamaya Kosh, como é a versão mais clássica do Vedanta, que essa, então, é milenar. Tá? Estou querendo, com isto, dizer que o duplo etérico é o primeiro corpo sutil, ainda físico, porém, no sentido de ser tridimensional, e envolve o corpo físico, na verdade, é o seu molde, ele pré-existe ao corpo físico. E o corpo físico é que se desenvolve dentro do duplo etérico, essa é a explicação clássica. Até para uma simples cicatriz, porque os genes não são alterados por um corte, mas o fluxo da energia no duplo etérico, sim. Então, se fosse o caso deles simplesmente crescerem com as células no mesmo lugar, a cicatriz não deveria ficar, mas de alguma forma fica. Então, nós temos que entender por que uma pessoa perde uma perna e continua sentindo a perna. A ciência oficial costuma dizer que é o cérebro que continua em atividade e registrando impulsos, como se nada tivesse acontecido, mas essa não é a visão ocultista, senão que o duplo etérico continua intacto, apesar de ter perdido a sua contraparte física. E aí é chamado o efeito do membro fantasma. Mas eu não sei se vocês podem olhar nessa sequência entre as duas imagens, tirada de outro livro do senhor Leadbeater, do bispo Leadbeater, chamado O Homem Invisível é Invisível. Nós estamos vendo que, no primeiro caso, a irradiação do duplo etérico, que obviamente tem esse nome porque é uma duplicata do corpo físico e porque é de matéria etérica. Acho que está mais do que justificada a nomenclatura. Duplicata, em geral, a gente acha que é um xerox que se tirou depois, mas nesse caso ele é o molde anterior. Então, nesse sentido, a palavra duplo talvez não se aplique perfeitamente na ideia de que dá uma sensação de antecipação errônea do corpo em relação ao duplo, quando é o inverso, é o duplo que existe antes do corpo. Mas a nomenclatura para falar em éteres também é problemática, mas na época a ciência tinha ainda algumas ideias de que o éter seria o caminho pelo qual a luz seria transportada, ou a substância na qual as ondas luminosas estariam em movimento, e essa teoria vigorou por algum tempo, e era a coisa mais sutil que tinha, além do ar ou dos gases, e, portanto, vingou na época essa nomenclatura. Na verdade, são considerados 4 os éteres: o etérico, o superetérico, o subatômico e atômico, sendo que o conceito de átomo para Leadbeater e Beza, o átomo físico térrimo, corresponde ao ano da tradição Vaisheshika, né? É a última partícula que, se for destruída, levará a pessoa, na sua fragmentação, às partículas astrais. Então, são várias centenas de partículas, num caso, para se condensarem no chamado átomo físico térreo. E aí nós vamos ter, originalmente, 18 átomos físicos ultérricos produzindo apenas um átomo de hidrogênio. Isso pode parecer um pouco cansativo, como voltar até a aula de química, mas é importante que vocês compreendam que a matéria do plano astral, que é da 4ª dimensão, ou do mundo após a morte, também chamado de Hades, ou alguns chamam de purgatório, e, enfim, o chamado Bhuvar Loka, ou o mundo da emoção do desejo, o Kama Loka,
se bem que esse se refere mais ao estado de introspecção pós-morte. Em qualquer caso, transmitem a ideia de que esse mundo está dentro do mundo físico. Isso faz alguma diferença? Eu tenho a impressão que sim, porque ao invés de se criar um inferno eterno, não sei aonde, no centro da Terra ou em não sei que lugar, a posição teosófica é completamente contrária à danação eterna ou estados permanentes de consciência punitiva. E sim, que esse mundo está dentro do mundo físico. Por quê? Porque o mundo físico é constituído da condensação daquele mundo. Então, por uma regra lógica, tudo o que existe nesse mundo terá uma contraparte no mundo dos mortos. Mas nem tudo o que existe no mundo dos mortos estará representado aqui, porque é diferente conter e estar contido, como vocês lembram das aulas de lógica e aplicação aos conjuntos. Então, me perdoem se eu me repito nesse ponto, mas é extremamente importante compreender que o duplo etérico ainda é físico, mas ele é a conexão com os mundos sutis através dos centros de força que tem, chamados chakras. Então, os 7 chakras principais que estão aí indicados aparecem nas mais diversas tradições e culturas, seja na cultura indiana, seja na cultura, por exemplo, greco-romana ou da tradição dos mistérios gregos. Aqui vocês têm os mistérios das serpentes de Esculápio, que é a origem da medicina, dada que Esculápio era o deus da medicina na tradição antiga. E, portanto, vocês veem que do cruzamento da energia masculina e feminina, com a neutra no centro, surge um chakra. É um centro de força que põe em conexão os mundos. E aqui nós temos Gishtan, ainda no século XVII, no seu livro Teosofia Prática, de cada um dos 7 chakras principais com os 7 planetas sagrados. Aqui nós temos uma representação do chakra do coração. Então, vocês vão ver que esse assunto é estudado também no livro do Pretérito, com talvez menos imagens do que nós temos aqui nas pranchas de Leadbeater, mas também a editora teosófica está agora traduzindo os chakras. E aqui são dados os canais de energia, os nadis, pelos quais essa energia circula, como já havíamos previamente mostrado aqui, da correspondência dos chakras com os plexos e as glândulas, também acho um ponto importante que o Sr. Leadbeater desenvolve, o chakra do topo da cabeça, que é o mais importante, e é chamado da fontanela ou da coroa, que é o que é abençoado na hora de um batismo e também da extrema-unção, etc., é o ponto de entrada e saída, vamos chamar do espírito no corpo, é o mais complexo. Vocês vejam que ele aciona a pineal e ele corresponde ao chakra coronário, que tem 972 pétalas, a saber, 960 ao redor e 12 no centro, que vem em correspondência com os 12 do Anahata Chakra, que fica no coração. Então, cada um desses centros do duplo etérico são portais que nos abrem a percepção para dimensões superiores. Não fosse a chamada tela atômica ou tela etérica, que na maioria dos seres humanos isola essa passagem entre os mundos, porque a maioria dos seres humanos não estaria ainda
em condições de ter essa percepção totalmente aberta, sem risco até de desequilíbrio psicológico. Porque aí ficaria aberto a obsessões e todos os tipos de entradas de emoções alheias, se a pessoa não controla eventualmente nem a sua própria emoção, imagine se ela ainda fosse vítima da entrada de emoções de terceiros. Infelizmente é o que acontece, como o autor, Major Paulo, nos lembra, quando se usa o álcool, quando se usa drogas de maior intensidade, porque se rompe a tela etérica, o caso extremo, por exemplo, o delirium tremens, que a pessoa começa a ver dragões e outras figuras que a própria imaginação pode criar, ou ela pode estar vendo figuras astrais que, como eu dizia, não têm correspondência no mundo físico. Me parece muito importante, portanto, considerar que o mundo físico é a condensação do mundo astral, emocional, que o mundo astral, por sua vez, é a condensação do mundo mental, que o mundo mental, por sua vez, é a condensação do búdico ou intuicional, e que, por sua vez, é a condensação do nirvânico ou espiritual. Então, e ainda existem mais dois, o paranirvânico e o mahaparanirvânico, que seria o mundo divino. Então, o mundo é criado por uma condensação progressiva, como diz a senhora Blavatsky. Me permitam citar da doutrina secreta a própria versão do original, já traduzido, é claro, ao português, porque o volume 2 ela dá uma expressão muito relevante e diz que a doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos, e sua cosmogonia por si só é o mais prodigioso dos sistemas, mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam a atenção de gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados, para os coordenar, classificar e explicar durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos registrados em algumas séries, em algumas poucas páginas de signos geométricos e símbolos. Ela diz, um dos polos é o espírito puro e perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria, na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros, à medida que desce na manifestação. Então, a ideia de que há uma condensação ou cristalização progressiva do pensamento divino na forma é uma ideia platônica, e, aliás, a teosofia é neoplatonismo. Nós estamos vendo como as cores no plano astral corresponderiam aos tipos de emoção, o azul mais a devoção, o vermelho frequentemente está ligado à ira ou à afeição mais passional, e chegando à malícia e à depressão em colorações preta, cinzenta. Então, aqui nós temos um exemplo. A ideia da irradiação de formas de amor ou de ódio segue essas gravuras, medo. Aqui um ébrio querendo agarrar a garrafa da bebida, projetando seus pensamentos, o ciúme, a inveja. Aqui nós temos formas de pensamento relacionadas à música. Então, vejam o tamanho da igreja quando se está ali tocando o Gounod. Depois, aliás, o primeiro é Mendelssohn. Aqui nós temos Mendelssohn, ali já está Gounod, antes era Mendelssohn. Agora vejam que a forma de Gounod é tão maior que a igreja está quase desaparecendo, e a intensidade da música de Wagner é tão grande que vocês têm que procurar a igreja. Então, tocado no órgão, isso tem um poder de atrair os anjos para as cerimônias
que no astral tem sua repercussão. Então, todas essas formas associadas ao duplo etérico nos levam com seus portais ao mundo da morte. Eu queria também sugerir posteriormente a tradução do que há além da morte, mas o mínimo que eu vou propor para vocês é que leiam o plano astral enquanto estiverem vivos. É uma recomendação. É verdade que dizem alguns ser possível, depois da morte, acessar algumas bibliotecas, mas, em geral, as pessoas entram num estado de pânico em que elas não ficam exatamente em boas condições para uma aprendizagem nova, até que a poeira baixe. Então, eu queria fazer uma pequena homenagem à minha amiga Lúcia Xavier, que segunda-feira passada ela foi soterrada junto com a neta de 6 anos dentro de um táxi lá perto do Botafogo. E eu espero poder ajudá-la de alguma forma. Amanhã vamos rezar uma missa pela Igreja Católica Liberal nesse sentido. Mas a morte pode chegar a qualquer momento. O taxista tinha 42 anos, também morreu ali. Parece que uma pedra ainda rolou por cima. Você sabe que o Rio de Janeiro é muito bonito. E tem aquele contorno com as pedras, etc., à beira-mar. Mas quando vem a chuva, os efeitos são outros, e as pedras rolam, e há deslizamentos de terra. Então, ela estava conosco até segunda-feira e já não está mais. Então, nós estamos aqui, de repente, numa tarde de sábado, falando sobre um assunto meramente teórico. Mais uma palestra do Ricardo sobre a vida após a morte, baseada em livros de um grande clarividente, que é Leadbeater. Mas me perdoem fazer menção de uma consideração que ele faz, a vantagem do conhecimento, ainda que teórico, página 36. Se é grave o preconceito resultante de se ignorarem essas verdades durante a vida, talvez maior ainda seja depois da morte. Então, de tal forma as pessoas estão condicionadas, seja que não há nada depois da morte, ou seja que não vale a pena estudar o assunto, porque ninguém voltou para contar a história, isso é o que o povo diz, quando todas as culturas falam de pessoas que voltaram, os iniciados, as diversas religiões e seus instrutores, mas as pessoas, por algum motivo, não querem ouvir sobre esse assunto. Por isso é maior a vantagem dos que têm noção, embora intelectual, dos ensinamentos ocultos sobre esse assunto, perceberem a verdadeira proporção entre o fragmento físico da vida e o restante dela, e não despendem todo o seu tempo aqui só trabalhando para este fragmento e negligenciando totalmente o restante. A pessoa vive só para a vida física e esquece que a maior parte da sua existência se dá no mundo do sono, que afinal é o plano astral, principalmente depois da morte. Sem falar no mundo do céu, o plano mental, que é outro livro que estamos republicando, que talvez seja uma aventura muito mais linda, onde todos os nossos sonhos espirituais e ideais podem, de fato, se realizar, porque tem uma plasticidade, a matéria mental respondendo ao pensamento. Então, nós somos donos do filme, nós somos o ator, o diretor, e podemos moldar o cenário e fazer acontecer o que nós quisermos. Não é assim no plano físico, em que o karma nos prende a um cenário que às vezes nós não queremos, e há quem cometa o erro de se suicidar por não estar gostando das circunstâncias. O bispo Leadbeater conta um pouco mais, então, dizendo que
mas encaram a vida em seu conjunto e vivem mais inteligentemente. Quer dizer, quando eu compreendo que é 1/10 ou coisa parecida da proporção do tempo que nós ficamos nesse mundo terreno em relação aos mundos sutis, por mais que pareça que os sutis são menos sólidos ou reais aos nossos olhos, nós vamos passar muito mais tempo neles do que no estado dito sólido aqui. Ao passarem para o plano astral, não se afligem porque conhecem o que os rodeia e sabem como aproveitar melhor as condições em que se encontram. Esse conhecimento lhes infunde valor e confiança, sem temor nem risco de extravio, e capacitam-se para atuar com abundância de recursos num mundo onde, de outro modo, periclitariam. Agora eu vou talvez ler a frase mais importante dessa palestra, pelo que eu pediria a especial atenção de todo. A experiência tem demonstrado que participam dessas vantagens mesmo os homens que tão só ouviram falar dessas verdades uma única vez. Está entre parênteses, por exemplo, numa conferência. E é exatamente o caso que nós nos encontramos. E as consideram, em suma, como uma dessas tantas hipóteses insuficientes para induzi-los ao estudo. Ele já está pressupondo que a maioria de vocês não vai fazer o estudo e nem comprar o livro. Não sei, ele é clarividente, ele deve saber. Mas alguns talvez levem o tema mais a fundo e descubram que conhecer isso em detalhe em vida fará diferença para evitar uma série de dissabores quando dá o pânico de que o Titanic está afundando. Tudo é festa. Vocês alguma vez pararam para pensar por que um filme de um navio que afundou no início do século XX ainda produz efeito de bilheteria se é um assunto tão batido? Já tem não sei quantas refilmagens. Eu vou arriscar a minha interpretação. Acho que tudo que as pessoas querem nesse mundo é poder passar uma temporada de férias, comendo e bebendo do melhor, porque isso é o pouco que essa vida física pode nos oferecer. E quando depois de uma seleção natural, ou nem sei se tão natural, em que só pessoas com muitas posses conseguiram entrar naquele navio, que era o máximo do esplendor que aquele século produziu, e ele afundou e acabou com a festa de todo mundo. Então, aquilo que era uma festa virou um terror, e metade ou mais morreu. E todo o dinheiro que se tinha não era suficiente para comprar um escaler na última hora e salvar-se da geleira, que era a superfície daquele oceano, o Mar do Norte, congelante. Eles morreram, na verdade, por causa disso, que não aguentaram a temperatura. Então, o bispo Leadbeater acrescenta: embora tenham desprezado a oportunidade de ulteriores informações que se lhes ofereciam, recordam-se depois, no plano astral, de que escutaram uma vez uma palestra chata num sábado de tarde. Essa parte eu acrescentei. E apressam-se em acomodar sua conduta às circunstâncias atuais, coincidentes com o que ouviram do orador. Desta maneira, têm ao menos um ponto de contato com o conhecimento e evitam algo da aflição sentida por aqueles que vêm longe de seus horizontes familiares, sedentos num mar sem praias, de cujo fundo ameaçam surgir a cada instante indizíveis horrores. Então, a pessoa não está entendendo nada. De uma hora para outra ela morreu e ela não teve em vida um momento
momento de reflexão, ela não veio a uma palestra sobre o plano astral, nem vou dizer que vocês deviam ler o livro, mas já disse pela segunda vez. Tá? Então, só me resta dizer que aí, então, quem sabe a pessoa lembre que um dia falou-se que um mundo fica dentro do outro. Porque a tendência é achar que é um mundo em algum outro lugar, não sei em que planeta. O mundo dos mortos está aqui e o público maior dessa palestra, com certeza, é invisível. Porque esses estão mais interessados em querer compreender o que está acontecendo com eles do que nós, que estamos aqui numa boa, mal ou bem. Mas quantos anos nos restam? Fizeram a conta? Não quero assombrar ninguém, só estimular que vocês leiam o livro antes de morrer. Então, feita essa recomendação com a devida ênfase, eu vou passar a um outro item que o Bispo Leadbeater insiste, que é a questão do cenário artificial. Prestem atenção. É natural que, tanto quanto as figuras e personagens, podem forjar-se cenários como o Purgatório de Dante e o Céu e o Inferno de Swedenborg. Ele está citando de séculos diferentes outros clarividentes que também descreveram estágios da vida pós-mortem. No entanto, esses dois videntes entremearam-se de simbologia das suas visões, cuja parte verídica serve de advertência para muitos que já conhecem os fatos. É conveniente saber que tanto os mortos como outras entidades não humanas, e podemos falar de anjos e outras talvez não tão atrativas, podem infundir-se nas formas de pensamento para vivificá-las. Então vejam bem, o cenário é criado pela mente das pessoas. Exemplo, labaredas de um inferno, ou Summerland seria uma terra onde o sol não se põe. Mas, querendo caracterizar que não necessariamente isso existiria no plano astral, não fosse gerações de pessoas que vão pegando a imagem que os outros deixaram e vão reforçando ela, porque foram educados na mesma cultura, às vezes com as mesmas superstições. Então, vocês vão chegar lá e vão encontrar o que os outros imaginaram antes de vocês, talvez vocês achem que é real, e vão ajudar a dar mais força para as imagens que estão lá. Mas o cenário é artificial. Esse é o título que eu estou lendo para vocês. Porque se é verdade que homens malvados ou espíritos malignos dos elementos aproveitam-se inconscientemente de imagens mentais para aparecer sob a forma de diabos de olhos candentes, é certo também que os protetores invisíveis e os desencarnados bem-intencionados, e mesmo às vezes devas, que são os anjos na versão oriental, animaram beneficamente a imagens de santos e anjos criados por criancinhas inocentes e ingênuas. Eis porque visões de perfeita fidelidade psíquica concordam perfeitamente com fantásticas superstições populares sem fundamento estável. Há pessoas que veem anjos alados, isso quer dizer com asas, quando, em realidade, a ideia de asas é contrária à poética e suave locomoção destes seres deslizantes própria do mundo astral. Então, tu não precisa de asa para voar no mundo astral. Mas a mente humana, por gerações, tem sustentado que os anjos têm asas. Os mortos se movem neste vasto oceano de formas mentais, e em todo caso é preciso distingui-las
das entidades vivas para compreender o mundo astral e colher da permanência dele os possíveis benefícios. Novamente advertimos da grande vantagem de estudar detidamente esses assuntos durante a vida física, pois os mortos conscientes se equiparam aos auxiliares invisíveis no prazer de confortar e tranquilizar seus irmãos com a explicação de muitas visões que, sem o seu auxílio, lhes pareceriam estranhamente terríveis. Então, se uma pessoa não compreende que no plano astral tudo que nós pensamos se materializa e que os próprios cenários são artificiais, salvo quando são uma contraparte do mundo físico, terão dificuldade de se acalmar a si mesmos, que dirá de acalmar os outros. E, no entanto, é isso que os auxiliares invisíveis tentam fazer no plano astral, e explicar para as pessoas que, eventualmente, elas morreram. E as pessoas, em geral, não aceitam essa ideia e pensam que ainda estão vivas. Vocês viram aquele filme O Sexto Sentido, com o Bruce Willis? Eu recomendo, porque é um dos filmes que melhor explica esse problema. E porque as pessoas pensaram a vida inteira que elas precisavam do corpo físico para existir e que depois não sobraria nada, elas chegam lá e acham que estão sonhando, ou que não acordaram, ou que ainda estão vivas e nem perceberam, que já morreram. Então, há uma resistência a falar sobre a vida após a morte, até enquanto estamos vivos, que dirá depois que a morte já aconteceu. E, no entanto, nós estamos aqui só de passagem, cercados de castelos de areias que logo desmoronarão. Então, a ideia de que existem vários mundos, uns dentro dos outros, é estranha a muitas pessoas. Eu tenho, em geral, uma gratidão para com o Espiritismo, porque ele trouxe as condições para que a filosofia oriental, e mais especificamente a teosofia, pudesse ingressar nos Estados Unidos para a fundação da Sociedade Teosófica. Foi justamente entre os fenômenos de materialização que envolvem exatamente o tema, e vocês podem pegar o capítulo que o Major Paulo, no Duplo Etérico, dedica à questão das manifestações e das materializações. Ele tem um outro capítulo sobre as curas, sobre o mesmerismo. Enfim, é um livro extremamente rico em vários sentidos, mas eu gostaria de enfatizar a vocês que o duplo etérico, ao que tudo parece indicar, e salvo a minha ignorância em relação ao conhecimento do Espiritismo ser muito grande, trata-se do perispírito. Então, a ideia é de que a teosofia é um tipo de espiritismo complicado, ou talvez, quem sabe, o espiritismo é uma teosofia simplificada. Então, ao invés de ter tantos mundos e tantos corpos, existe na visão espírita o corpo físico, que seria a parte densa, o duplo etérico seria o perispírito, e dali para cima tratam tudo como uma coisa só. Então, essas divisões de diferentes corpos e estágios vibratórios e outros mundos é extremamente simplificada. Mas vocês vão ver num filme como O Nosso Lar, que a mãe do protagonista ascendeu a um nível superior e tinha dificuldade de contato até com o plano astral. Então, se vocês compreenderem que dessa forma há alusões mesmo no Espiritismo a mundos superiores ao astral, então nós vamos compreender a importância do estudo teosófico em caracterizar cada um desses mundos e suas peculiaridades. Para isso foi escrito um outro livro que é Continuidade,
do plano astral, que é o plano mental, que estamos, acho que o lançamento será em julho, ou coisa parecida. Importante que vocês saibam que há um sequenciamento de mundos que estão todos uns dentro dos outros, e isso eu reproduzo aqui no nosso próprio livro, o Tradição Sabedoria, que chegou à 5ª edição, adaptando do Dr. Taimni o diagrama às esferas da consciência, porque a ideia de que são esferas concêntricas ajuda a imaginar de que esses mundos são uns dentro dos outros. Então, o mundo físico é o ponto de convergência e condensação de todos os outros, e onde o karma nos pega de uma forma mais evidente, porque as circunstâncias não são plásticas e o nosso pensamento leva tempo para produzir alteração no mundo circunvizinho. Não é assim já no astral, principalmente no mental, e no búdico até a personalidade foi transcendida, que é o primeiro círculo, e o sentido de individualidade separada desaparece. Nós nos sentimos coparticipantes de todas as formas de vida, até que isso é totalmente tomado por um oceano de unidade no plano nirvânico, e sabe lá o que nos espera ainda nos mundos superiores até o ingresso na divindade, porque nós estamos dentro de Deus sem o perceber. Talvez uma das alusões simbólicas ou alegorias mais ricas seja a das ondas à procura do mar, como é o título do nosso querido amigo Pierre Weil. E vocês já perceberam que uma onda se distingue aparentemente do resto do mar, mas continua sendo o mar? E que quando você sobrevoa uma praia, a única coisa que não é ali azul, salvo haver uma mancha de óleo, por alguma interferência pouco ecológica da raça humana, eu perguntaria qual é a outra cor que aparece? O branco, da espuma das ondas. E como é que o branco surge do azul? Ou será que eu estou sendo hoje muito filosófico? Como é que o indivíduo surge do todo? Como é que de um oceano, que é uma unidade, surge, por analogia, uma personalidade separada, que se pretende muito importante, sem se dar conta que logo em breve ela vai se dissolver ao chegar na margem? Como qualquer onda é reabsorvida no mar, se é que a ilusão criada não é evidente que a onda nunca saiu do mar. Mas por que ela cria um pseudópodo que oferece uma superfície extremamente oxigenada? Ela entra com os seus sais em interação e cria a espuma quando fecha. Então a espuma parece ter outra cor ou não fazer parte do mar, mas ela é tão mar quanto todo o resto, e por ele será reabsorvido no azul novamente. Então nós podemos, como é tratado no budismo, nos achar muito importantes, mas isso é uma ilusão, porque essa espuma não é nada. Então nós fazemos parte de uma vida oceânica, sem perceber que a dimensão das nossas preocupações é irrelevante dentro da dimensão do universo. E é por isso que a doutrina secreta trabalha em períodos de tempo que para a maioria das pessoas parece não ter sentido, dizer que falta ainda 427 mil anos para terminar o Kali Yuga, as pessoas estão preocupadas se vão pagar o aluguel no fim de semana, no fim do mês. Então, a nossa mente está focada em coisas que dentro de 100 anos não serão mais relevantes na maioria dos casos. Será que essa palestra será relevante daqui a 100 anos? Talvez para as pessoas que comecem a refletir na vida após a morte faça a diferença. É isso que disse o bispo Leadbeater
nas passagens que lemos há pouco. Porque aí nós estaremos com certeza noutra frequência, ou alguém de vocês acha que vai viver o que já viveu e mais 100. Então, talvez nem as cadeiras, sabe lá a propriedade, o que terão feito com ela. Então, eu gostaria de dizer a vocês que essas reflexões sobre o tempo, de vastidões astronômicas da doutrina secreta, não é por mero diletantismo intelectual, é para nos levar a refletir sobre outras dimensões que nós agora não vemos, que estamos preocupados apagando incêndio. A vida da maioria das pessoas é uma correria para apagar incêndio. E elas não têm tempo para pensar sobre as questões realmente importantes relativas à eternidade. Nós somos fragmentos aparentes desse todo universal e, por isso, nós somos herdeiros de Deus nessa imortalidade. Somos deuses em formação. Nós somos Cristos e Budas em treinamento. Só que nós não levamos nem isso a nós mesmos a sério, na maioria dos casos, porque nem temos tempo para refletir sobre isso. Que nós estamos criando nossa própria vida e colhendo o fruto de escolhas, às vezes, não muito sábias. Mas esse é um momento de reflexão, creio, importante, porque um livro como o Duplo Etérico abre a porta, ele é um portal para outras dimensões. Vai falar de Kundalini, que é uma energia que talvez para a maioria das pessoas nem seja recomendável mencionar muita coisa, se nós não estivermos suficientemente puros, como diz o Hatha Yoga Pradipika, que a Kundalini liberta o sábio ou o yogi, mas escraviza o insensato, o tolo. Então, se nós formos acordar essas energias superiores, antes de ter purificado os nossos corpos emocionais e mentais e dominado as nossas paixões e conquistado a pureza, que hoje em dia parece não estar muito na moda, se é que alguma vez teve, então o resultado é que a vida humana é buscar, em geral, os prazeres dos sentidos. E quem é que quer renunciar a isso para atingir as condições celestiais? Então, é a pergunta que o padre fazia na missa. Quem quer ir para o céu? Todo mundo, eu. E a segunda foi, quem quer ir para o céu agora? Aí não houve a mesma comoção. E eu assisti uma palestra na Índia, na sede mundial da Sociedade Teosófica, em que o nosso grande amigo, o monge Orlando Terra, fez dentro do hall da sociedade, porque na época chovia muito e tiveram que... Nossa, não tinha lugar para nada lá. Um espaço para 300 pessoas, acho que tinha quase 1000, então era uma loucura. Mas, apesar do calor humano, ele perguntou, quem quer ir para o Nirvana? E foi parecido, todo mundo queria ir para o Nirvana. Aí ele disse que então tinha que se desprender, quem quer ir para o Nirvana já. Aí foi... Eu vi um monge budista levando um dedinho assim, meio pouco entusiasmado. Ele já era velhinho. Então, os sentidos nos prendem. Nós gostamos dos nossos corpos, mesmo quando já estão até semidecompostos, a gente não quer largar aquele negócio. E o resultado é que não sabemos nos preparar para a morte. Eu posso antecipar da nossa literatura que a morte em si não é dolorosa, porque o sistema nervoso, aí vamos entrar no duplo etérico de novo, ele recebendo menos oxigenação fica sedado. Não, a pessoa passa para o outro plano sempre dormindo. Agora, se ela vai por uma explosão ou sei lá o quê, aí essas condições são mais complicadas, porque ela leva emoções... de pânico para o plano astral, e o plano astral tem 10 vezes mais intensidade para uma emoção livre. É assim que Platão diz que se recebe em décuplo do outro lado, como está na República. Também nenhuma novidade, a República tem 2.400 anos, basta entender o que quer dizer décuplo, que, para quem não sabe, é multiplicar por 10. Então, a ideia fundamental é de que
este corpo físico é uma mortalha de carne que amortece nossas emoções. Por isso, alguns buscam a droga, o álcool, isso e aquilo, para sentir-se mais vivo ou mais intenso. Só que isso é às custas de botar a tela etérica ou atômica em risco. E outros problemas que surgem são os processos pelos quais, com a tendência a querer desenvolver as faculdades psíquicas antes da hora, ou a atrair entidades que não são tão luminosas. Então, de um modo geral, apesar de tudo, alguns processos mediúnicos não controlados podem produzir uma série de problemas. E o livro entra nessas questões e faz umas alocuções que eu acho oportunas, das sessões que vampirizam as pessoas, que elas, o médium fica eventualmente exaurido ao invés de sair reforçado. Enfim, ele vai explicando o porquê que a teosofia prefere a meditação como um caminho de abertura gradual para os mundos superiores do que forçar a tela atômica ou ficar à mercê de entidades que não se pode necessariamente selecionar ao bel prazer. E assim como o bispo Leadbeater até reconhece que, em certos casos, o médium pode produzir um ótimo efeito, comunicando a ansiedade de um falecido que quer indicar a um parente onde ficou um testamento ou um dinheiro que estava escondido, ou sei lá o que se ele não encontrar uma mão que escreva aquilo, pelo menos uma psicografia, talvez essa mensagem não chegue, e aí ele fica anos aflito porque não passou aos outros seus queridos o conforto que ele queria transmitir. Por outro lado, às vezes se atraem entidades que não são recomendáveis. Eu vou deixar que vocês façam uma reflexão, principalmente com aqueles que deveriam estar ascendendo a outros mundos superiores e são chamados pelo egoísmo, às vezes, dos enlutados, em querer de volta a pessoa que nós temos o dever de auxiliar a subir. Ela já tem seus apegos na maioria dos casos. Se nós não fizermos orações para ela subir, ela pode ficar presa à terra por muito tempo. Então, não é por acaso que as tradições antigas, e não estamos dizendo que a missa é o único caminho, porque o mesmo era feito na tradição chinesa e na tradição hinduísta, de fazer essas preces pelos falecidos. Isso é uma coisa milenar de todas as culturas. O mundo ocidental é que muitas vezes esquece ou não faz mais, e principalmente os suicidas ou os que tiveram morte súbita levam mais tempo para se adaptar, porque a velhice e a doença que precede muitas vezes a morte auxilia a pessoa a se desprender dos interesses terrenos e diminui a vitalidade para que ele não passe para o outro lado cheio de paixões que vão se multiplicar por 10 no momento em que ele não tiver mais a mortalha de carne. Um dos pontos mais importantes do livro O que há além da morte, que infelizmente, porque é mais grosso, alguns não querem ler e outros não querem publicar, mas ele realmente é um livro que a gente deveria ler. Mas se o pessoal não leu nem o Plano Astral, que tem umas 100 e poucas páginas, vou eu fazer agora considerações sobre um de 400, eu acho que a pessoa tem que se compreender, e se conscientizar em tempo de que o assunto merece algum estudo. Então, o corpo astral tenta resistir ao processo de decomposição que começa a acontecer no momento em que o cordão de prata se rompe, como diz Eclesiastes 12:6, e a morte acontece. Por isso a ideia de que nós estamos entrando num túnel, que é, por sinal, a capa do nosso livro, que eu sei lá, já viajou, aqui está, que é uma pintura do século XV ou XVI de Hieronymus Bosch, que Carl Gustav Jung chamava de o pintor do inconsciente, porque ele tinha a capacidade de pegar essas temáticas. O que entra no túnel
para ter as memórias da vida passada. Ora, o túnel me parece ser o próprio cordão de prata, chamado no Oriente de Sutratma, embora ali ele atinja outras dimensões também, onde o átomo permanente se desloca quando ocorre a ruptura e ele sobe à dimensão imediatamente superior, porque ele não tem mais onde se estabelecer nesse plano. Então, nesse sentido, eu gostaria de recomendar que vocês vissem que essa ideia do túnel aparece também nas culturas mais antigas e milenares. A definição da morte como entrada num canal, num túnel, às vezes comparam com um poço. Então, no Eclesiastes 12:6 é um poço e se rompe a corda que da cisterna liga, vamos chamar o balde, à parte superior, que, na verdade, todas as manhãs nós descemos ao fundo do poço, que é o nosso corpo, e durante a noite, em princípio, se ainda conseguimos dormir, nós vamos subir para o plano astral. Alguns precisam de boleta para fazer isso. Então, perdemos o contato com as experiências mais simples da vida, porque estamos num ritmo talvez muito acelerado. Então, a meditação nos auxilia a reencontrar essas vibrações originais. Eu faço essas considerações, não sei se fui justo às 200 e tantas páginas do livro, me parece que tanto mais eu deveria ter dito, mas também me convenci ao longo da minha vida que uma palestra, quando muito, ajuda a pessoa a ter algum entusiasmo passageiro pelo assunto. Então, se eu fiz isso com alguma capacidade, deverá despertar a vocês o interesse no estudo e numa leitura mais aprofundada a posteriori, pelo que ficam todos convidados a frequentar os nossos estudos aqui, que são, em princípio, gratuitos.